Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Você chega quando no Cruzeiro? Em que ano? 2022. Na Série B. Na Série B. Cara, quando você chega assim... É porque... Qual era o orçamento que você tinha pra contratação, assim, cara? Cara, assim, o Cruzeiro, ele tinha uma folha muito enxuta, né? A gente falava que, assim, que a nossa... Pra Série B era enxuta? Pra Série B. Porque é o primeiro ano. Então, no primeiro ano, o que a gente fez? Imagina que você chega numa estrutura que tava cortando a luz, que não tinha dinheiro. Era esse cenário, assim? Na chegada. Não tinha dinheiro pra pagar a luz. Na chegada. E a gente teve que fazer uma redução de 60% do orçamento já comprometido no ano passado com contratos dos jogadores. Então foi um momento de dificuldade, porque assim, imagina você chegar para muitos jogadores e falar, cara, infelizmente, eu não tenho capacidade de arcar com o que te prometeram. Pô, você fez isso com o Fábio, por exemplo? O Fábio foi uma das conversas, né? E assim, são decisões dolorosas, porque, por exemplo, o Fábio é um ídolo do Cruzeiro. Mas aí a gente fez o debate, assim, a gente precisava salvar o clube. E aí, entre salvar o clube ou salvar as pessoas, a gente sempre optou por salvar o clube. Então a gente tomou decisões muito duras. Apanharam bastante, né? Mas essas decisões eram para proteger a instituição. Lá na frente vocês não iam ter condição de arcar. E porque a gente tinha um dono que falava, cara, é isso que precisa fazer pra consertar o clube? Vambora. Faz. Então, assim, por mais que eram decisões impopulares, eram decisões que a gente falava assim, cara, vai salvar o Cruzeiro. Era essa a linha, o norte. Então, assim, muitas vezes se apanha porque você fala assim, pô, mas a torcida não tá satisfeita com o time que foi montado. É óbvio. A torcida tá acostumada com o time da Tríplice Coroa. É óbvio que ela não vai estar satisfeita. Mas alguém precisa tomar o remédio amargo. Porque ninguém quer. E a nossa gestão foi uma gestão que aceitou pagar esse preço. E o Ronaldo apanhou muito por isso. Apanhou pra caramba. Mas é um cara que, assim, que fez o que fez porque ele queria salvar o Cruzeiro. Você acha que em algum momento... Porque quando a gente conversa sobre o Cruzeiro aqui, eu percebo no chat que a galera... do Cruzeiro falando muito sobre... não, mas ainda criticando essa... Né, porque tá recente, agora acabou de mudar pro Pedrinho. Você acha que em algum momento vai olhar pra trás que isso aconteceu no Flamengo? De olhar assim, pô, na época o Bandeira saiu do Flamengo quase enxotado, assim, o negócio... E agora ele, no momento de título da Libertadores e tudo mais, ele é... Exaltado. Você acha que isso vai acontecer com a torcida do Cruzeiro? Eu acho que o justo seria acontecer. Porque... hoje, se o Pedrinho ou o BH tá conseguindo fazer o que ele tá fazendo, ele em termos de investimento, ele pegou um clube muito organizado, com fluxo de caixa organizado, em que ele não precisou se preocupar com a estruturação financeira. Ele tá se preocupando com o futebol, com o investimento em futebol, porque todo o resto tá organizado. Só que todo o resto só foi possível de organizar porque você pagou o preço no futebol. Corte no futebol. É claro. Não dá pra fazer essa divisão, né? Assim, o Cruzeiro foi muito bem gerido no aspecto financeiro e muito mal gerido no futebol. Não. Ele existiu com as possibilidades que tinham no futebol pra poder sobreviver financeiramente falando. Pra você me dar, você tem noção de quanto a gestão do Ronaldo pagou de dívidas do Cruzeiro? Assim? Eu não consigo te dar de maneira... número preciso, mas assim, ele deu a solução... Claro que teve a recuperação judicial, né? Mas ele deu a solução para estruturar o fluxo de caixa do clube para que nos próximos anos ele consiga pagar com muita tranquilidade todos os seus compromissos. E outra coisa que eu ia conversar sobre o Cruzeiro, você chega num clube que, por exemplo, a gente tem talvez 2 dos maiores ativos em termos de valores do futebol brasileiro recente sendo formado pelo Cruzeiro e saindo de lá, né? O caso do Estevão, né? Que na época do Cruzeiro era o Messinho e o Vitor Roque, né? Sim. Que foi a maior venda da história do futebol brasileiro. Não sei se o Hendrick bateu o Vitor Roque, mas era o Vitor Roque. Acho que ainda é. Como é que o Cruzeiro perdeu esses 2 jogadores? Foi antes de você chegar lá, mas óbvio que isso antes deveria... do Ronaldo, né? Porque era uma grana, por exemplo, você falou, de um time que tinha esses 2 lá. 2 das maiores vendas do futebol brasileiro aí nos últimos anos. E devia a luz, pô. É um negócio inacreditável isso, cara. É uma instituição que estava fragilizada. Então, assim, quando a instituição está fragilizada, é óbvio que tiveram essas 2 marcas, né? O Estevão e o Vitor Roque. Mas, assim,
tiveram outros problemas tão complexos quanto, porque não apareceram para o meio externo, né? Mas assim, a fragilidade do Cruzeiro, porque é um clube desse tamanho, cara, ele não fica 3 anos na Série B à toa. Não fica. Não é de graça. Tem muita coisa errada. Profundo, né? Então, a gente viu que foi parar na polícia, né? Foi parar na polícia, né? Como é uma instituição fragilizada, é natural que você acabe tendo dificuldade, primeiro, para montar time, para conseguir convencer os jogadores, para conseguir convencer treinador. Foi uma tarefa sua grande, né? No início. A gente montou uma equipe ali, aí é justo falar, né? Assim, o Ronaldo foi o grande líder disso, mas teve o Gabriel Lima, que era o CEO, o Paulo André foi uma figura muito importante nesse processo, né? Depois a gente foi trazendo o próprio Paulo Autuori, no segundo ano ele vem para contribuir com a gente, mas assim, foi um processo de reconstrução muito complexo. Então a hora que você chega e começa a olhar os contratos que estavam sendo praticados, você se assusta. Primeiro porque não tem padrão contratual nenhum. E segundo porque você está fragilizado. E imagina um clube em que você chega e você tem um transfer ban e que você não consegue colocar o time para jogar, para estrear o Campeonato Mineiro. Então, assim, o Vitor Roque ainda foi logo no início ali que a gente estava, mas foi porque a gente tinha que colocar o jogador para jogar no campo. Então, assim, o segundo passo foi você estruturar todos os contratos. Foi você organizar a casa, foi você fazer a gestão de uma maneira sólida. Hoje o Cruzeiro, eu consigo falar com tranquilidade, ele está muito bem estruturado com todos os seus contratos. Ele já consegue ter ferramentas administrativas para prever qualquer cenário. Porque normalmente, num caso como o do Vitor Roque, você não põe para jogar. É o caso do Pato no Inter, né? Só foram ver ele no Mundial jogando, tava escondidinho ali. Porque tem questão de contrato, tem que alinhar esse contrato. Exato. Aumentar um contrato com o garoto pra ter uma multa maior. Agora estavam batendo, por exemplo, criticando o Flamengo. Assim, tá renovando com o Wesley. Gente, chegou uma proposta da Inglaterra. O contrato dele é mais curto. Tu renova com ele pra ter mais barganha pra negociar e chegar no valor que você quer. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!